dias estudando e nada de melhora. Cara, como que faz? O que vocês acham? Será que compensa mesmo estudar 6 horas, tantas horas, ou mesmo saber quanto tempo eu tenho que cumprir no estudo? E se a gente colocasse na frente dessa pergunta outras duas perguntas? Uma delas seria: o que eu quero tocar no violino? A segunda: como eu posso tocar aquilo que eu quero tocar? Como eu faço, né, para tocar aquilo que eu quero tocar? E a terceira, aí sim, como consequência, quanto tempo eu levo para tocar aquilo que eu quero tocar, ou para estudar aquilo que eu quero tocar? Não fica mais leve? Quanto tempo eu levo para estudar aquilo que eu quero tocar? Em vez de o dever. Porque se a gente está devendo alguma coisa para alguém ou para nós mesmos, isso já traz uma pressão enorme para a gente estudar. E aí é difícil mesmo ter resultado. E aí a gente fica de saco cheio. Por isso, eu queria destrinchar com você as 3 perguntas. Eu vou falar sobre cada uma delas para a gente ver como que elas podem te ajudar. A primeira delas: o que eu quero tocar? Muitas vezes a gente foge desse eu quero, o que eu quero, por não saber mesmo o que quer. E aí se depara com isso e fica, nossa, eu não sei, e dá trabalho descobrir. Então às vezes é melhor até ficar distante dessa pergunta. Ou até mesmo porque cada escolha nossa traz uma responsabilidade, né? Então às vezes é melhor falar o que eu devo tocar e deixa ali na conta do outro, na conta do professor. Se der alguma coisa errada, é dele. Então talvez seja o medo de errar. Então, desde o começo, é muito importante que o aluno já comece a ser independente, ter uma autonomia, e o professor também já ensina isso para ele, de realmente ir descobrindo o que você quer. Eu vou te dar um exemplo disso, né? Como isso pode ajudar na questão do tempo e tudo. Eu quero estudar a sonata do César Franck. A partir desse momento, é importante identificar as coisas que essa sonata precisa, que essa música precisa, e saber o que dessas coisas eu já tenho e as que eu não tenho, porque são exatamente essas que eu vou trabalhar no meu estudo. Então, por exemplo, o legato, né? César Franck era organista, até tem uma música dele aqui no meu canal, no Instagram, no YouTube, eu com o Cauê tocando. A gente fez a versão para violino e viola, mas é para órgão a música. Então imagina todo aquele legato, aquela sonoridade do órgão. Então buscar isso no violino também é uma coisa que eu não tenho, um som concentrado ainda, um som, os legatos na mão esquerda, na mão direita, fazer isso bem feito. Essa vai ser coisas que eu vou estudar durante a minha rotina para poder tocar o que eu quero. Esse é o meu exemplo. Você pode pegar o repertório que você quer e fazer esse mesmo trabalho de identificar. Se você ainda não consegue fazer, essas são boas perguntas para você fazer para o seu professor. Depois disso, a gente vem para a segunda parte. Como eu posso estudar aquilo que eu quero? E aí vem a grande sacada, né? Como fazer as coisas. E aí que a gente vai perceber o quanto a gente ainda não sabe como fazer. Eu queria compartilhar com vocês uma das formas que eu encontrei de fazer isso. Esses cadernos que estão aqui não são só parte do meu cenário. Esses cadernos foram a minha saída, que loucura, para descobrir todas essas coisas durante 2 anos. O que eu fiz? Eu tirei 2 anos da minha vida para estudar só o violino, para eu descobrir tudo que eu queria desse começo do violino, que eu tinha muitas dúvidas. Então, eu comecei a fazer aula e mesmo assim eu ainda não entendia muito. Então eu comecei a gravar as aulas, escrever o que eu entendia delas, escrever o meu planejamento semanal e o meu planejamento diário também. Mas o grande lance que eu quero compartilhar com vocês não é tudo isso. O grande lance é
Depois que eu estudava, por exemplo, estudei ali um exercício bem curtinho, bem curtinho. Acabei de estudar, eu parava e relatava para mim mesma o que tinha acabado de acontecer. Então, relatar para você o que você viu acontecer ali, o que aconteceu com o seu corpo, o que aconteceu com a sua mão, o que você fez, o que você pensou, o que você sentiu. E aí eu pegava e comecei a escrever todas as coisas. E eu não escrevia só na hora que eu estava estudando. Eu escrevia também em outros momentos que vinha na minha cabeça. Eu ia lá e escrevia. Para eu começar a me conhecer, para eu começar a entender como aplicar isso no violino. Então, se você puder escrever o que acontece, você vai tirar daí boas perguntas para fazer para o seu professor e boas perguntas para fazer para você mesma. Muitas delas você vai achar a resposta já ali com você mesmo. Por fim, chegamos na terceira pergunta, que é a pergunta do vídeo. Quanto tempo eu levo para estudar cada uma dessas coisas? E eu acredito que você, depois de ter me ouvido já falar sobre as duas primeiras, já mudou um pouco a sua opinião sobre essa terceira questão. Então, se você encontrar um padrão que você demora tanto tempo para fazer cada uma das coisas, tudo bem. Mas não é esse padrão que determina a qualidade do seu estudo. Então, se você não tem um padrão, fica tranquilo. E se em algum momento seu padrão se romper, fica feliz. Porque se seu padrão romper, é porque a sua vida está em movimento, está em constante mudança. E se sua vida tem movimento, a sua música vai ter mais vida. Então, eu espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dá um like, comenta aqui o que você achou, qual é a sua opinião sobre isso e se inscreve no meu canal. Muito obrigada, Mai Violinista, mandando um beijo pra você.